Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Para você que não sabe, está escutando essa voz aqui, Vocês estão escutando esses sons? Isso aqui, ó, natureza pura. Mas será que é seguro? Será que é natural? Será que vamos voltar para nossas casas hoje? Acabamos de acender aqui a nossa fogueira para dividir histórias das mais variadas estirpes, qualidades, temas, tudo diferenciado aqui para vocês. Histórias essas que os nossos ouvintes contam para a gente. E para você que não sabe, nosso ouvinte, nós nos reunimos aqui na natureza, nessa floresta escura e sombria, justamente para ler os relatos que vocês nos mandaram. E para mandar esses relatos, você manda para contato@mundofreak.com.br. Tudo bem, gente? E aí no assunto você coloca. Você não coloca, meu relato. Não, eu não quero o teu relato. Eu quero o teu aconteceu comigo. Teu relato deve ser outro podcast. Então você coloca no título do assunto aconteceu comigo, mais o tema. E quando eu falo mais o tema, é o tema, sei lá, alienígena, assombração, paralisia do sono, encontro sinistro, crime bizarro. É isso que é o tema. Você coloca qual tema que é, né? Porque a gente recebe muito, o que é muito preocupante, a pessoa colocar aconteceu comigo, mas escreve tema, T-E-M-A. Não é pra fazer isso, tá bom, gente? Defina o seu tema. E pra me ajudar nessa noite sombria, nosso queridíssimo Rafael Jacaona. Andrei, essa fogueira aqui eu queria que ela fosse, sei lá, que nem daquele jogo Don't Starve, eu queria que fosse uma endotérmica pra absorver calor do ambiente, porque tá calor pra caramba e a fogueira vai prejudicar a gente. Exatamente, mas hoje estamos em uma noite exotérmica, o que eu não faço a mínima ideia do que significaria, mas é isso aí, porque a noite está sinistríssima. E temos aqui também, vindo diretamente das sombras verdejantes, sombrias, Juliana Ponzolacqua. Olha, eu passei os olhos em cima desses relatos aqui e vou dizer que eu tô um pouco tensa. E temos aqui ela também, nossa queridíssima e também, não menos aterrorizante, Ira Croft. Oi, gente. Pois é, como o Andrei falou, está uma noite muito sombria. E os relatos desta noite vai derreter mais do que esse fogo aqui dessa fogueira, hein? Eu tô com medo. E vamos lá para mais um episódio. Então vamos dar as mãos. Está começando mais um Aconteceu Comigo. Muito bem. Então hoje a nossa primeira história é do Carlos e se chama Terraço. Saudações, amigos do Mundo Freak, eu me chamo Carlos, tenho 20 anos e escrevo do Pará. Em 2015 eu morava no Rio de Janeiro com a minha mãe, padrasto e irmão. Nessa época morava em uma casa de 3 andares, sendo o terceiro andar um terraço com um mini escritório, onde trabalhava o pai do meu padrasto, e segundo, onde eu morava. Essa casa era um pouco estranha. Desde que eu e minha família fomos morar lá, situações bizarras ocorriam, mas eu vou focar nessa em específico. O meu quarto ficava exatamente embaixo do escritório. Eu podia ouvir quando alguém estava lá em cima. Sons de passos, arrastar de cadeira, porta abrindo e fechando, eu ouvia tudo. E com mais frequência pela madrugada, pois o escritório funcionava até tarde da noite. O escritório acabou ficando apertado, mudamos ele para o centro da cidade e o terraço ficou inativo. Só que mesmo assim, os sons continuavam toda noite. Na primeira semana eu relevei, pois podíamos estar terminando de arrumar, tirar as coisas, tirar os móveis, só que isso continuou. Eu fui questionar minha mãe se ela ouvia também, confirmando. Em uma conversa aleatória, ela perguntou se ainda usavam um escritório no terraço e responderam que ninguém tinha ido lá desde que tinham se mudado para o centro. Quando a gente soube, a gente ficou uma tarde toda teorizando o que podia ser. Até que uma noite eu resolvi ir lá em cima para ver o que se passava. Fui subindo as escadas silenciosamente e podia ouvir melhor os sons. Quando acendi a luz, nada, tudo normal. Tentei abrir a porta do escritório, estava trancada, fiquei um pouco confuso, mas resolvi testar algo. Eu arrumei as cadeiras de cabeça para baixo, em cima da mesa, como se fosse fim de expediente de bar, sabe? E voltei pro meu quarto. Os sons voltaram e eu fui lá checar de novo. Para minha surpresa, as cadeiras estavam arrumadas normalmente, mas sem marcas de poeira. Nem parecia que eu havia mudado de posição. Eu fiz isso por algumas noites e sempre tive o mesmo resultado. Comentei esse caso com a minha mãe, mas apesar de religiosa, ela é um tanto cética com essas coisas, então ela não acreditou muito. Cada dia os sons ficavam mais altos, ao ponto de acordar meu pai no meio da noite, mas os dois ainda ignoravam o evento.
Até que em uma madrugada, além dos sons, eu ouvi vozes. Eram pessoas conversando. Eu fiquei assustado, porém curioso. Peguei a vassoura e dei 3 cutucadas no teto. Imediatamente os sons pararam e eu ouvi na minha janela 3 batidas de volta. Deitei na cama e resolvi não continuar com a minha curiosidade. Passou algum tempo depois disso, e em outra noite eu tava vendo TV com a família na sala, quando do terraço ouvimos sons fortes de pisadas, seguindo de um barulho super alto e coisa sendo jogada no chão, vidro quebrando. Na sala nós estávamos todos super quietos ouvindo, com muito medo. A gente abaixou até o volume da TV, deu 10 segundos de silêncio e novamente os barulhos começaram. Meu pai pegou um pedaço de pau, eu fui atrás dele com uma faca. A gente chegou no terraço e nada. Tudo no lugar, tudo normal, voltamos para a sala e o barulho aconteceu mais uma vez. E acabou. Aí a gente ficou teorizando novamente o que teria sido aquilo. Tempos depois, o meu primo se mudou para o terraço e eu passei a frequentar lá em cima com ele, alguns amigos. Os acontecimentos continuaram, mas nunca presenciamos nada quando estávamos lá. Meu primo também ouvia, mas ele nunca viu nada. Eventualmente, eu e a minha família nos mudamos. Meu primo também já tinha saído de lá e o terraço sempre foi um mistério à parte daquela casa estranha. É o demônio fazendo reunião de condomínio. É o demônio. Mano. Juto, é terrível. Quando você bateu aí, o pessoal do chat se cagou. Você foi mal. Eu arrepiei aqui, Você gente. foi cruel. Nossa. Caralho. Sonorização ao vivo. Ao vivaz. Que Nossa, isso? gente, manifestação física. Ele arrumou as cadeiras. Ele voltou e estava tudo desarrumado, gente. Por mais, cara do céu, dá muito medo esse relato. Muito Posso fazer uma pergunta pro nosso ouvinte, que provavelmente não vai responder. Se ele responder, eu ficaria muito assustado, porque ele não tá aqui com a gente hoje. O lugar já foi um bar? Eu pensei nisso, Andrei. Você pensou, pensei né? nisso, porque parece que era ali os espíritos de outrora. Ué, por que botar? Não, pede a saideira. E todo mundo botou a cadeira de volta. É os outros, aquele filme, sabe qual é? Os outros. Mas... No Rio de Janeiro já rolou com a gente tentando comer e o pessoal jogando água pra debaixo dos nossos pés, assim, querendo que a gente saia. Mas aí, no caso, é o contrário, né? É como se eu tivesse jogado a água de volta. Fala, não, vai não, quero continuar aqui. Mandando vocês embora do bar, é isso? Exatamente. Porque olha a situação, querido ouvinte, que está aqui agora com a gente. Se fosse de fato um bar, essa situação me pareceria muito The Shining, sacou? O Iluminado. Então você teria um bar fantasma. Tipo assim, a pessoa pode até rir, brincar. Ah, não, um bar fantasma, né? Que coisa inusitada. Mas não, mano. É um local assombrado, amaldiçoado, que ele passou por diversas épocas. E a energia tá toda lá, bicho, da galera. E a galera tá lá aprisionada. Então é como se estivesse pra sempre no bar, né? E isso, quando tu parar pra pensar, é muito sinistro, né? Eu não lembro se ele, aqui no e-mail que ele mandou, se ele conta a história do lugar em si. Mas seria interessante ver o... Tipo assim, se esse lugar serviu pra alguma coisa, se ele era uma casa alugada, se era uma casa que, enfim, né, que tem um histórico anterior, ou se foi construída na planta, né, germinada, sei lá. Fica interessante aí. Uma coisa que eu acho interessante sobre o tipo de relato que é o seguinte: bar fantasma e tal, mas, pô, como assim? Passaram a chacina, Belfor Roxo, mataram todo mundo no bar, então os fantasmas estão ali. É interessante que talvez seja um eco de energia, né? Não são pessoas necessariamente. Fantasmas, você diz, né? Inúmeras, exato, não são fantasmas de pessoas necessariamente, mas é o eco da energia de várias pessoas que passaram por ali durante muito tempo, por exemplo. E esse eco ficou ali, não é... Pessoas, não são uma pessoa ou duas específicas, mas é a energia de várias delas se acumulando e a festa continua, né? A galera se reúne. É um relato interessante, mas pra gente falta informação sobre o que era o lugar. Ou era um terraço que acontecia festas periódicas antes deles se mudarem pro local, né? O que seria? Quando ele falou que o primo se mudou pro terraço, eu pensei que ele ia falar que pela janela... Eu imaginei que deve ser uma kitnet que fica no terraço, né? Eu imaginei que ele ia falar que o primo viu alguma coisa pela janelinha do terraço. Porque ele estando embaixo, ele não consegue ver. Até ele subir, ele já perderia isso. Mas o primo, escutando, quando olhasse pela janela, eu pensei que ia adicionar alguma informação de visualização, e não tinha. Então fica mais misterioso ainda isso. Bem interessante.
Eu tava até me lembrando, a Ju fez uma live com a Jay, e eu lembro que a Jay comentou um outro caso lá, e ela falou sobre memória repetitiva. E eu fiquei até pensando, e isso também acontece, né, que é o quê? Situações que se repetem tanto no cotidiano, que aí fica na nossa memória, e acaba ficando uma memória no ambiente também, né? Falando de uma energia física, mas não de uma energia mística, né? De estar aquela repetição. Mas como ele falou sobre o caso da cadeira invertida, que foi mais de uma vez em que ele subiu, literalmente arrumou o escritório como um escritório depois do expediente. E depois, quando ele olhou, as cadeiras tinham voltado do lugar, aí eu pensei, bem, essa memória afetiva aí, ela passou para essa memória espiritual e as coisas estão se repetindo. E aí, vou fazer um ataque de oportunidade, porque se você está ouvindo o Aconteceu Comigo, você sabe que existe o Aconteceu no Insta, né, no Instagram lá do Mundo Freak, onde eu e a Ira comentamos mini causos, e aí a gente sempre fala a mesma coisa. Quando uma pessoa experiencia isso, por exemplo, se fosse só ele, né? Ele que ouvisse barulho, aí fala com a família e ninguém ouve. Quando você experiencia uma coisa dessa sozinho, você vai ficar colocando 1 milhão de teorias pra dizer que aquilo não existe. Isso é coisa da minha cabeça, eu fiquei impressionado porque eu vi um filme, ou eu fiquei um pouco traumatizado porque eu li alguma desgraça no jornal, enfim, vi alguma coisa na TV e isso me impressionou. Agora, a treta é quando você ouve, o seu pai, a sua mãe, a pessoa que mora no lugar ouve também. Porque aí você vai tendo uma série de confirmações, né? Eu não sei o que é pior. Tipo, você achar que você tá ficando doidão e tipo, tudo bem, isso aí foi alguma coisa que me impressionou e são coisas que eu sonho, eu tenho sono leve e aí eu acho que tá na realidade. E o problema é quando uma família toda experiencia a mesma coisa, né? Aí, como é que você explica um negócio desse? Tem que chamar o Jacaúna mesmo pra falar aquela frase célebre. O demônio. A única coisa que explica essas coisas é o mal. Porque anjo, espírito bom, não fica dando rolezinho. Vou arrumar o escritório, parceiro. Vou arrumar o escritório, vou lavar a louça. Não, eu não sei porque, mas o espírito negativo, ele tem coisa à toa, que é perturbar. O do bem não fica fazendo essas coisas, não. Não, errado. Completamente equivocado, Rafael. Existem espíritos do bem que querem perturbar também. Eu, por exemplo. Bem, olha aí. Sabe quem que perturba mais? São as pessoas de bem. Essas aí, só mudando essa preposiçãozinha aí, pessoas de bem, cagou rapaz. tudo. Aí a Ju falou tudo. Satã era um revolucionário, Rafael. Ele que era ali o cara que tava tentando avisar todo mundo, sacou? Então o diabo vem na tua casa fazer barulho na cozinha porque ele quer revolucionar a sua vida. Ele quer trazer animação e fala, não pode sair de casa por causa da pandemia? Vamos fazer a festinha, vamos dar animada aí. Ô, menino, não baixa a cabeça senão a coroa cai. Vamos, vai, faz uns drinks aí. Pega um Smirnoff Ice, coloca ali aquela final de baladinha nos 80, que gótica, saca? Fica ali, dançando com um icezinho na mão, assim, só assim, Só na playlist do rolê das vó. Saudade. Então, o Satã, ele quer esse rolê pra você, bicho. E você tem que aceitar de bom grado, de bom coração, assim, mano. Porque o Satã fica chateado, inclusive. O Andrei não falou, mas eu falo. O Satã é um bicho piruleta. Exatamente. O pior de todos, inclusive. Porque esse aí é piruleta mesmo. Falando dele, o próximo relato é Na Cama com o Capiroto. Olá, freaks! Me chamo Jack, tenho 33 anos e minha história aconteceu por volta dos 14 anos. Um dia, minhas primas apareceram na minha casa me chamando para sair para elas jogar totó, um costume nosso, e dormir em sua casa. Um pequeno adendo, totó, se for exatamente o totó que eu sei que é o totó carioca, é o pembolim, em outras regiões. Enfim, ela chamou ele, né, dizendo que minha tia não dormiria em casa, pois fora convidada para cantar em uma igreja em outra cidade e não voltaria na mesma noite por causa da distância. Sim, essa tia era cantora gospel e minha prima cresceu na igreja, mas eu não, certo? É muito bom que o pessoal marca as coisas quando a tia crente vai embora, né? Quer dizer que vai fazer besteira, né? Totó se joga 1 versus 1, né? Ou 2x2. Então ela combinou com 2 amigas dela que sempre jogavam com a gente. E nós encontramos em um bar fliperama, jogamos até a exaustão e depois fomos para a casa da minha prima. Jantamos. E me lembro que na TV estava dando o show da Madonna. Depois da janta, elas ficaram de papo na sala e eu estava brincando com o violão do meu primo no quarto. Ele já não mais morava com a minha tia. Até que eu vi minha prima me chamar de forma abrupta. Corri
para ver qual era o problema. Uma de suas amigas parecia não estar bem. Minha prima parecia tentar segurar suas mãos, enquanto a amiga estava deitada em seu colo de olhos fechados. Ela disse: vai no quarto da minha mãe e pega a Bíblia para mim, com um certo desespero na voz. No caminho, ouvi o barulho de algo caindo no chão e corri, retornando com a Bíblia e sem entender o que estava acontecendo. Vi minha prima em cima da menina, no chão da sala e segurando suas mãos presas ao chão. Ela se debatia, retorcia as pernas e batia a cabeça. Minha prima pediu uma almofada para pôr debaixo da cabeça da menina. No meio da loucura, ela tentou ler algo na Bíblia, mas sua amiga arrancou algumas páginas da mesma, com muita violência. Acho que vocês já sacaram, mas eu estava viajando ou não queria acreditar o que estava acontecendo. Mas a menina estava possuída. Ela estava com uma força desproporcional, tive que sentar sobre suas pernas enquanto minha prima sentava no tronco para cima, e estava difícil de segurar. Sua voz estava irreconhecível, grossa, da forma mais caricata que vocês possam imaginar. A outra amiga estava chorando apavorada. Eu estava em choque, sentia dentro de mim que não tinha o necessário para agir naquele momento. Depois de muita luta, oração e ordens para o demônio sair, por parte da minha prima, o capiroto ria, debochava e falava que mataria a menina na frente de todos. Zombava e dava risada gutural. Mano, eu tava surtando, perdi a noção do tempo, parecia outra dimensão. E de repente, a menina, que estava possuída, começou a falar com voz de criancinha, pedindo socorro, choramingando e foi se acalmando. Vocês podem imaginar o quão aliviado fiquei e ainda naquela sala enquanto uma menina se recompunha. A outra disse: eu não tô me sentindo bem. A segunda amiga também estava agora possuída, mas agora as coisas eram diferentes, pois essa não ficou agressiva ou se debatendo, mas agia de forma serena, como nunca agiu antes. Falava de forma extremamente formal e educada. Minha prima já foi pra cima dela para repreender e tentar de tudo para acabar logo com aquilo, mas ela foi questionando: por que vocês estão fazendo isso? Eu estou bem, me solte. Mas quando a minha prima soltou, ela se jogou no pescoço da primeira menina que foi possuída para enforcá-la. Ou seja, parecia ser outro demônio agindo diferente. Mas seu objetivo era matar a primeira possuída. Calculem como estava minha cabeça de 14 anos presenciando tudo aquilo. E já concluindo que, quando aquilo saísse da segunda menina, viria para mim, pois a minha prima tinha vivência na igreja e estava protegida de certa forma. Então minha vontade era dividida. Queria que aquilo saísse dela, mas não queria aquilo para mim. Só que se por um lado essa possessão era mais tranquila, era também mais resistente. Parecia não querer ir embora até concluir sua missão. O capiroto lá ficava dialogando, argumentando, mas minha prima não dava mole pra ele. Uma coisa que me lembro que fazia quase que todo tempo, como que pra conferir, perguntava qual era o nome da menina e o capiroto não sabia responder. Logo, ele ainda não tinha saído. As horas foram passando e estava muito cansado. E pasmem-se, minha prima levou a menina para a cama de casal da minha tia e imaginem a cena. Pois ficou a mina capiroto, minha prima no meio e eu, todos deitados na cama. O dia clareou e fui mandado à casa do pastor para pedir ajuda e resolver aquela situação. Fui com a primeira possuída, e minha prima ficou sozinha com o capiroto. O pastor foi às pressas e ao chegar resolveu o problema em segundos. Quando percebi, a menina já chorava copiosamente enquanto era consolada. Depois disso, o pastor orou por todos nós e fui para casa aliviado por não ter sido possuído, mas ainda em estado de choque, e só consegui dormir lá pelas 3 horas da tarde, acordando no outro dia pouco antes da janta. Foi sinistro. Eu não contei isso pra minha mãe e nem sei se a minha tia soube do ocorrido. Cara, tô arrepiadinho, hein? Que a canelinha, ó, arrepiou. Relato... Bom, esse aí é complicado. Porque o demônio, o inimigo, ele tem... Cara, de começo, até ele começar a falar que a garota em convulsão tava falando e mudando voz, até então parecia uma convulsão, né? Mas depois começa uma interação entre ela ali, supostamente, com os dois, rasgando a Bíblia propositalmente. Eu só não entendi muito bem por que ele dormiu com a mina na mesma cama. Eu fiquei meio, tudo bem botar a garota na cama, tá, mas por que os 3 deitaram na mesma cama? Porque provavelmente não tinha outra cama, Rafael. Mas dorme no sofá, mal, dorme no tapete, dorme no chão. Tem que dormir na cama com capeta. Às vezes o sofá não é confortável pra dormir uma pessoa. Às vezes tem aqueles braços no meio, sacou? Eu acho que eles dormiram assim,
além de ter só a cama, eles viraram a noite nessa situação desse exorcismo que ela estava fazendo. Pelo relato dele, também dá pra perceber, assim, que foi muito traumático pra ele. Ele não tá falando isso se vangloriando, se achando, sabe? O relato dele é traumático, é doído. Eu se acompanha com ele, eu fiquei, caraca, como diz ele, como que eu, com 14 anos, tô aqui vivendo tudo isso? Então eu também acho que eles estavam cansados. Aí tinha aquela coisa, pô, quem é que vai sair e vai deixar a menina? Será que se ela levanta e começa a se bater aqui de novo, sabe? Eu acho que bateu esse pensamento de amizade também, de estar ali, sabe? É o que tem pra hoje, vamos ficar aqui. Eu entendi assim, sabe? Tenso. Agora, bom, eu também fiz uma leitura semelhante no sentido de eles foram pra cama, mas eles não foram dormir necessariamente, porque a garota tá incorporada, vou dormir aqui, show. Acho que era mais uma questão dela não se machucar, ser mais confortável, eles terem um local mais adequado pra cercar a garota, ficar cada um de um lado, né, fazer paredinha, cara. Pra auxiliar, né, vai que aquilo acontece de novo, né, vai que incorpora nela de novo. Se a gente tá aqui, a cama é um lugar fofo, entre aspas, ela não se machuca. E se a gente tá aqui do lado, a gente já segura e, sei lá, né? Eu espero que ela esteja bem. Agora eu tô pensando muito nisso. Eu queria ver o relato da tia. Depois falou, nossa, tem energia estranha aqui no meu quarto. Tô achando esquisito dormir aqui esse mês. Não sei. Ou então pode ser uma parada tipo assim, nossa, orei muito por vocês. Sentiram a bênção lá aí à distância? E aí, fala, sim, tia. Mas o interessante aqui desse caso aqui é o seguinte. Você imagina, você que tá escutando aqui com a gente. Quando você é um adolescente, você acha que sabe muita coisa. Mas quando o furico aperta ali, aí o bicho pega, né? E aí eu fico imaginando, sem um apoio de um adulto sequer, uma madrugada que você não pode se imaginar. Tô imaginando aqui que talvez a pessoa mora, tipo, sei lá, imagina uma pessoa mora no Belfor Roxo. Não é tipo centro de São Paulo, que por mais que adolescentes possam estar ali meio, num contexto meio esquisito, ainda assim você pode pedir pra ajuda pra alguém, sei lá, tipo, você mora num prédio e conhece o apartamento do pastor, que você pede ali. Não, você vai ter que passar sua madrugada inteira com demônio. O que você faria, Ira? Você é louco, eu já fiquei traumatizada com o relato dele aqui, eu já fiquei pensando, graças a Deus, ou graças a Papai do Chão, nunca fui visitada nessa situação. Pensei que você fosse falar, tipo assim, você é louco, eu já fiquei várias vezes na cama com o demônio. Eu já contei isso em outro programa, se não me engano. Eu já passei por uma situação semelhante, só que eu tava numa festa. Fui convidado pra ir pra uma festa de uma garota que eu conheci no Orkut na época. E ela era satanista. Era satanista. Todo mundo era satanista, só que eu só descobri quando cheguei na festa. Ela era open house. Esse povo aí era da DDK, não era, não? Esse povo andava com a DDK. Era o povo da DDK. Aí o pessoal, não, pô, caraca, eu vou fazer uma open house, eu me mudei e tal. Eu conheci a garota naquele dia, ela me chamou, era na sexta-feira, a open house era no sábado. Ela, vem aí, pô. Falei, olha, onde tu mora? Ela passou o endereço, era em Madureira e tal. Eu falei, já é. Deixa um recado pro meu tio, ó. Se eu morrer, sabe onde eu tô pela última vez? Fui, cheguei lá, era festa rock, todo mundo de preto, aquele lance todo. Já sabia que os amigos eram roqueiros, a menina era roqueira e tal. Ela tinha uns 8, 9 amigos, né? Todo mundo de preto, aquele ambiente maneiro. Mas, pô, o pessoal do rock geralmente é legal, simpático, receptivo, né? Tinha uns 2 casais, tinha umas 3, 4 garotas solteiras, mais uns 2 malucos lá solteiros e tal. Todo mundo conversando, jogando videogame, do nada. Uma das garotas aí a garota lá que era desses rolês espiritual de leitura de aura tal. Olha, a fulana ali tá com encosto. Eu... Tá, né? Você é jovem, você quer ir pra balada e ficar caçando fantasma. É o que você quer. A garota aí tava te iniciando, bicho. É isso que você não tava percebendo. Não, e essa mina já tinha chegado pra mim, pô, eu não conhecia ninguém. A única pessoa que eu conheci durante um dia na internet foi a dona da casa. Todos os outros eu conheci na casa. E essa garota do rolê espiritual que ele fez a leitura de aula, ela chegou pra mim, eu tinha uns 25 anos. Tinha 25 anos. Minha mãe tinha morrido, tinha uns 3, 4 meses. Aí essa menina chegou pra mim, você tem uma aura muito bonita. Tem uma luz ao seu lado te protegendo o tempo todo. Aí eu, uma moça branca, de vestido, loira, que tá andando junto com você. Eita, Rafael. Eu já ia estar chorando, Rafael. Você é louco, eu ia estar no meio do rock, eu ia começar a chorar. Aí eu também. Aí a gente trocando ideia, ela, não, aí chamou a colega, aí a colega satanista, que era dona da casa, aí ela falou, olha, ó, fulana, não encosta nesse menino não, que tem uma energia protegendo ele. Aí ela, não, ele vai dormir aqui em casa hoje, que não sei o que eu convidei ele pra vir pra cá, e terereca. Ela, ó, não sei se é boa ideia dormir aqui não, porque aqui na casa dela tem uma energia que tem muito ciúme dela.
Aí passou aí, pô, vários papos do tipo com a galera, sacou? Aí e teve a garota que, do nada, parou e a galera, ela tá incorporando, ela tá entrando algum espírito nela e a garota começou. Sou eu, não sei o quê. Aí começou a chamar cada um pra conversar no canto, dar bronca. Eu, caralho, o que tá rolando, velho? O que tá acontecendo? Onde que eu tô, sacou? Ela tá com espírito nela. Aí o outro, quem é o espírito? Acho que é um espírito baixo, que não sei o quê. Aí eu, vocês estão trocando ideia? Aí o outro, não, ela é meio doida. Não é assim mesmo. De vez em quando, em algumas festas, ela bebe uns 2, 3 e começa a fingir que tá fazendo isso. Aí eu, caralho, onde que eu vim me meter? Aí teve uma hora que ela começou a se sacudir, aí acharam que ela tava tendo convulsão, aí deitaram a garota. Depois ela parou, aí dormiu, aí acordou falando ainda grosso. Aí eu tinha uma voz meio dupla. Eu, caralho, maluco, isso tá muito estranho, cara. Mas eu já tinha uns 25 anos, tá todo mundo adulto, eu não tava sozinho, tava com uma amiga só. Tinha umas 9, 10 pessoas na casa. Mas assim, nunca vou esquecer desse rolê, nunca. O dia que eu conversei com o diabo. O diabo, vem cá, eu vou falar contigo. Aí eu, caralho, começou. Como é que Mas eu faço peraí. pacto? Não, mas é o mais importante, você não contou ainda. O que o diabo te falou? Ah, ele falou, tipo... Eu, pra ser sincero, não lembro tão bem. Só lembro de uma informação mais importante que ele falou, tipo... Não adianta você não adianta. Você tá protegido, mas não tá sempre. Gente, nós estamos legal. tendo, olha só, relato do Rafael, quando ele encontrou o diabo, Nunca contei o isso aqui. demônio, ao vivo, Não. contando aqui. Não, para o podcast. Rafael Jacaúna, você grava essa merda desse programa já tem 15 anos. O teu personagem é falar que é o demônio. E você nunca me contou que você foi pra uma festa em Madureira, o que é o pior de todos. Não é nem que seja satanista. Pô, mas o Red Bull foi hoje, eu acho que deu up. É, então, mas é que aquele... No calorzinho. Você foi pra uma festa satanista e conversou com o demônio e você não falou nada. Você não, Mas eu já não é tenho quase relevante. certeza que eu já contei isso aqui. Mas aí que tá, eu não considero que foi. Cara, eu tenho certeza, só que isso faz tanto tempo que eu contei, que ficou perdido no tempo, cara. Eu tenho quase absoluta certeza que eu contei, sei lá, nos primeiros 50 programas, saco? Mas é muito tempo atrás. Cara, De qualquer forma- eu lembro de todas as suas histórias. Você nunca contou isso. Você já contou várias não do lembro de rolê ter de ouvido. metal. Mas eu, pessoalmente, não considero que foi a parada real, saco? Porque é aquilo. Rafa, o você tá demônio protegido. falou com você, Rafa. Eu acredito mais na mina que lia a aura, que falou pra mim a parada que ali eu fiquei realmente, eu falei, caralho, conheci a garota agora. 10 minutos trocando ideia ali na cozinha, a garota, pô, você tem um espírito assim, descreveu a roupa que minha mãe foi enterrada, saco? Aí eu, caralho, ali eu fiquei bolado, mas tipo, o demônio... Tá parecendo um capeta, agora, sabe? hein? Né? Como assim, Rafael Jacaúna cético? Eu vivi pra isso, pra testemunhar isso, cara. Mas repare que Que na mesma absurdo, frase que eu falei que eu Ju, acreditei que na leitura de absurdo. aura, eu não acreditei na garota incorporada com o capeta, sacou? Mas, porra, eu nunca considerei o capeta ali falando comigo como sobrenatural, porque eu não acho que foi o demônio. Só isso, Deixa eu mas só te fazer a pergunta. foi bem Rafael. parecido com essa descrição. Qual é a cor do cabelo da sua mãe? Louro. Tá bom, só isso. Quanto essa história América, vocês querem comentar alguma coisa aqui do menino que viu o capeta? Ai, eu acho que não, cara. Eu Eu acho só que acho- assim, olha, quem tem amigo tem tudo, né? Esses três juntos aí, quem tem amigo tem tudo. O cara fica do lado do amigo, o amigo incorporado, bicho. Pô, relato assim, cara, é complicado. Complicado porque qualquer um é o demônio. O problema são os detalhes que ele deu. Aí você acredita mais, né? Ele deu uns detalhes ali, um crescente da história. Foi interessante, como eu disse. Iniciando, parecia só uma convulsão. Depois foi piorando muito, grave. E eu achei incrível que ele disse que o pastor resolveu rápido assim. Eu falei, porra, isso aí é monstro, sacou? Isso aí tá valendo a pena o dízimo, sacou? Pastor todo malhadão, né? Com a Bíblia. Meteoro de Jesus, Titanic de Noé, pai, jogou o demônio pra fora. Esse mesmo que eu imaginei. O detalhe final ficou divergente de toda a história, eu acho. Porque ele deu tudo muito detalhe. Na hora do pastor, ele falou, e ele resolveu em alguns minutos. Acabou o relato. Eu quero o detalhe do pastor, pô. Qual é? O que ele fez? O que ele orou? Falou latim? Pegou aqui passagem da Bíblia? O que o pastor fez? Encostou a mão, a cruz e fez espalmação?
É que ele chutou não, o diabo. no relato, Rafa, ele não via a hora de sair dali. Eu acho que Não, por com isso que ele não certeza. ficou. Então acho que ele tava tão desesperado pra sair correndo. Então, no relato, ele não viu o que o pastor resolveu? Não, ele falou mesmo que foi em segundos. Mas ele falou que ele saiu, né? Ele foi chamar e o pastor foi lá resolver. Então, aí eu entendi que ele voltou junto com o cara. E ele viu o pastor resolvendo em poucos instantes. Então, Sim. faltou esse detalhe, mas a história é muito boa. A história é foda. Acidente. É a história do Robson. Olá, galera do Mundo Freak. Meu nome é Robson, tenho 37 anos e atualmente moro em Marília, São Paulo. Bom, o acontecimento que irei relatar é breve, mas muito marcante para mim. Em fevereiro de 2018, sofri um acidente de moto, onde tive algumas escoriações e algumas luxações. Alguns fatos me chamaram a atenção segundos antes e segundos após o impacto. Eu estava indo para casa quando um Fiat Doblò cruzou a via onde eu estava transitando. Me recordo como se fosse hoje, que antes do impacto ouvi a voz de uma criança gritando papai, voz idêntica do meu filho mais velho de 5 anos. Me lembro que ao ouvir o chamado, olhei para o lado e quando voltei para a frente, já não tinha mais como evitar o acidente. Bati de frente. O acontecido fica mais estranho momentos após a colisão. Devido o Fiat Doblò ser um carro alto, tipo um furgão, o impacto foi o equivalente a colidir contra um muro, já que ao bater, tanto eu quanto ele fomos arremessados, pelo menos fisicamente. No entanto, eu tive uma visão do meu corpo e da moto vista por cima, como se tivesse saído do corpo e olhasse para tudo aquilo por alguns segundos. De repente, senti uma pressão muito forte no peito e um movimento de queda muito acentuado. Em seguida, abri os olhos e percebi que estava sendo socorrido pelo corpo de bombeiros. Bom, eu nunca relatei isso para ninguém, já que todos que me conhecem sabem que sou cético, principalmente sobre esse acontecimento. Pelo menos eu era. Rapaz. Essa história, parece aquelas histórias, sabe, daqueles programas de TV? Sabe aqueles casos, aquelas histórias de pessoas que contam que viram a luz no fim do túnel quando estavam para morrer, ou em algum acidente ou no hospital, ou que se viram, ou que viram a sua vida em um segundo diante dos olhos e de repente a pessoa volta e está dentro do corpo, né? Eu achei assim incrível o relato e eu me vi nesse relato, gente. Eu li esse relato, como ele contou ainda, né? A forma que ele viu o acidente, nossa, arrepiou a espinha. Total. Se você gosta, você que tá ouvindo, ouvinta, se você gosta desses relatos de quase morte, né? Tem uma série na Netflix agora que se chama Vida Após a Morte, em português. Eu acho que em inglês chama Surviving Death. É um documentário, tem vários capítulos, cada capítulo tem um tema. E o primeiro capítulo da série é sobre esse tipo de experiência de quase morte, de gente que fala assim, ó, eu via de cima, galera me operando, a telinha lá do monitor tava tipo zerada. Eu ouvi o que o médico conversou, conseguiram me reanimar, eu contei pro médico que o médico tava conversando e o médico ficou com o na mão, que era exatamente o que ele tinha falado, e enquanto eu estava morta. Coisas desse gênero. Se vocês gostam, vejam pelo menos o primeiro capítulo. O primeiro capítulo tem umas histórias cabeludíssimas, igual a esse relato. Muito foda. Eu sempre fico muito admirado com pessoas que passam por uma experiência de quase morte, né, tal, e veem luz ou veem coisas boas, ou até vem coisas negativas, vem o inferno, algo do tipo. E depois que sai da experiência, a pessoa não muda religiosamente. Tem gente que fala, suave, vou continuar a minha vida fora de qualquer tipo de religião, vou continuar não acreditando em nada. Cara, você supostamente viu aquele negócio ali. Viu? Você viveu alguns minutos, dependendo, tem gente que fala que quando você tá do outro lado, o tempo até passa diferente, né? Tu passa horas ali, quando aqui na Terra passou 1 minuto. Mas eu acho muito estranho. Pessoas que têm experiências grandes sobrenaturais, grandes experiências assim muito impactantes,
e elas não mudam no sentido espiritual aqui no mundo. Eu acho isso muito esquisito. Porque é muito contrassenso. Imagina, você morre por 1 minuto, fala com os anjos, vai pro céu, vê teu corpo, vê não sei o quê, aí tu volta, lembra de tudo. Não, eu vou continuar minha vida sendo ateu. Porra, abraço. Aí. Você é monstrão mesmo, hein? Parabéns. Você tá fazendo o contrário da Bíblia. Você viu e não crê. Então tá ótimo. Alfinetadas do Rafael aqui, hein? Ao vivo, não aconteceu comigo. Eu acho que a pessoa pode não acreditar, tá tudo certo. São tudo químicas do cérebro e você tá... O seu cérebro está banhado em químicas esquisitas e fora da sua condição ideal de temperatura e pressão e pode ser, ué. Às vezes a pessoa... Dr. House. É lupus. Oi. Não, o problema não é acordar e falar, não, eu vi uma luz e tal. Bom, aí você não tem como comparar, né? Pode ter sido a química. Mas quando você tem a experiência de sair do corpo, ver, ouvir e tudo mais, e tu dá detalhes para as pessoas confirmam, você tem uma informação muito boa para ser comparável. Você não viu só uma luz na sua mente espiritual. Mas aí, por exemplo, a pessoa ela tá inconsciente, mas ela tá no lugar, né? Então ela tá... Aquilo foi quando a pessoa escutou e tá no inconsciente dela. Então, assim, dentro desse estado, pode ter aí uma... Como ele tá fora das condições ideais de temperatura e pressão, é quando... Sabe quando você sonha que você machucou algum lugar do corpo e é porque você tá dormindo de mau jeito e aquele lugar tá pressionado e o teu sonho entrou num contexto que aquilo faz ser real pra você? É algo parecido com isso. Você tem um estímulo externo e aquilo influencia o que você tá passando ali dentro e você lembra, né? Mesmo sendo alguma coisa inconsciente. Ou seja, torna-se consciente a partir daí. Pode ser algo nesse sentido. Mas é o demônio, é o bicho pisando no seu peito e você, né, tendo... Pode ser, não. Quem sou eu pra falar que não é? Eu tô falando que existe a possibilidade de... Sim. Enfim, de acreditar nisso também, né? Sim, claro. Claro. Pode ser tudo. Pode ser tudo e também não pode nada. O Andrei, ele resolve ser cético só quando tô no programa, entendeu? Porque nos outros programas, o bicho é o believer oficial, ufologia, ele já é o believer. Jaca, não é? Lá no Magicando ele também é ceticaço. Ele não acredita em nada. Nada, zero. Em nada? Zero, Andrei. É que se ele acreditar, ele tem medo. Não, mas esse que é o ponto também. Se o Andrei, no Magicando, for o cara que acredita, o Magicando não tem mais nenhum tipo de equilíbrio. Porque todo mundo no Magicando é magão. Peraí, Rafa. Você tava esperando que o Magicando tivesse equilíbrio, Rafa? Mas o Andrei... Tá esperando demais, ó. Mas o Andrei, ele é o cara que fica lá na outra ponta da tábua tentando dar uma gangorrada de vez em quando. Porque, pô, você tem Kelly, Ju, Casal Penumbra, todo mundo bruxão. Os caras da magia. Se o Andrei ficar do lado deles, o Magicando só tem um lado, assim. Aí vira um drift, vira um drop. É outra coisa. Não. Eu tô extremamente ofendido, inclusive, agora. Extremamente ofendido. Não me demite! Porque, o André, ele acredita em tarô. O André acredita muito em tarô, então isso aí... Eu não sou cético, eu sou do contra. Então... É verdade, desculpa, é isso. É exatamente isso. Foi isso que eu fiz no programa do Varginha. Me expressei mal. Andrei é do contra. Ele fala, como é que você sabe que isso aí é verdade? Como Andrei, é que foi isso. Então, foi isso que eu fiz no programa de Varginha. E o Andrei ficou bravo comigo. A gente não pode ser do contra. A gente não pode ser do contra. Me pegou desprevenido. Ficou desprevenido. E é mais interessante ainda, porque se a gente imagina isso no Magicando, você pensa assim, né? Lá no Magicando tá o Andrei tentando controlar todo mundo, aí como é tudo bruxo, a galera tá tipo soltando raios de magia, entendeu? Pshum, pshum, pshum. Eu gosto muito quando o pessoal fala, não, porque é tudo bruxo, parece que, tipo assim, aquele negócio no poste, né? Tipo, traga a pessoa amada em 3 dias, né? Tipo... Falei que o meu slogan era, que inclusive é de uma amiga minha maravilhosa, que escrevia isso no Twitter, beijo Marisa, que é assim, bruxa Dona Juju, não traga o seu amor em 7 dias porque tenho preguiça. Olha aí, ó, rapaz. Ou pague bem. Ou faça o contrário. Exatamente. Afasta o teu amor em 7 dias. Vai parar um furgão preto do lado do cara da pessoa, vai pegar, puxar pra dentro. Dou um sumiço com seu amor. Ficar 15 minutinhos rodando, aí volta mesmo. Não vou nem sumir total. Tipo, aí 15 minutos depois eu volto com ele, deixo ele lá, duvido que eu queira continuar. Aquela que o Andrei uma vez contou, que é aquela história antiga, né? Prenda o seu amor em 3 dias. Põe um pacote de cocaína na bolsa dele e chama a polícia. É batata. É certo. Tá preso.
Amarração das boas. Não é seu, não é de ninguém, sacou? Vai ficar na cadeia. O Yuri aqui na live falando, né, do Magicando, Jacaúna vai gritar o demônio e vai todo mundo perguntar, mas qual demônio? Qual deles? Qual aí? Jacaúna vai ser abraçadíssimo no Magicando, que a gente vai falar, tá, qual que você quer? Vamos lá. Qual que você quer que Tem seja? o livro todo aí da Goécia. A do Goécia simplificada, Juliana. Já que esse arrozinho aí, no Rio de Janeiro a gente tem a gíria, quando a gente chama a pessoa de arroz. Quem é carioca entende o que eu tô falando. O Rafael, ele é arroz. Então, acabei de pensar na ideia de episódio pro Magicando. Arroz de festa, que nem a gente fala arroz de festa, tipo, eu vou em qualquer lugar, assim? Exato. Tá, ok. Que é o FAQ, Respostas Idiotas para Perguntas Estúpidas. E a gente chama o Rafael pra ficar, tipo, no mesa do Roda Viva, e ele faz perguntas idiotas e a gente responde. Pergunta sobre magia. Exatamente. Porra! Caralho, aí, programão, hein? Aí tem que Roda Viva com perguntas de... Olha só, meu Deus do céu. Vai, eu tenho umas perguntas maravilhosas, hein? Puta merda. Só vamos. Mas tem que aceitar as respostas. Não pode ficar que nem o André que fala, mas quem disse pra você que é? Isso é a versão fritando da magia. Nosso próximo relato é do Guilherme Nuevo e é intitulado Bola de Fogo. Ele está contando pra gente que ele mora atualmente em Goiatuba, Goiás, mas que esse caso que ele vai contar especialmente pra gente aconteceu em Goiânia. Há mais ou menos 4 ou 5 anos atrás, eu tava voltando da igreja com a minha mãe, meu irmão e minha prima. Nós estávamos dentro de um carro. Era domingo por volta de umas 21h30. Para chegar até a casa da minha mãe, a gente precisa contornar uma praça que fica na mesma rua. Ao finalizar esse contorno e alinhar o carro na rua, né, da casa dela, eu avisto uma bola vermelha do tamanho de uma televisão, mais ou menos de 50 polegadas. Ela parecia flutuar, porém estava imóvel, em cima da calçada, de uma casa que ficava quase na frente da casa da minha mãe. Quando o carro começou a se aproximar, essa bola foi entrando lentamente para essa casa, sem subir, sem descer, indo totalmente reto. O mais interessante é que a minha mãe e a minha prima também viram o objeto entrando lentamente na casa. Na hora eu pensei que era uma moto, uma rondinha de um morador que vivia lá, já que essa parte da lanterna da moto é vermelha. Mas na mesma hora eu raciocinei e falei que não podia ser, porque a calçada, não tinha cimento, essa terra toda aqui era super cheia de ondulação, era impossível que alguém andasse super reto, era impossível que aquele objeto entrasse super suave, como eu disse, sem subir, sem descer 1 centímetro sequer. E que isso fosse uma moto. A gente passou com o carro na porta bem devagar e a gente olhou pra dentro da casa, que parecia estar abandonada, tudo apagado, mas dava pra ver um Fusca bege que ficava na garagem, e esse Fusca era todinho amassado. Quando guardamos o carro na garagem da casa da minha mãe, o meu irmão e a minha prima quiseram chegar mais perto da casa com a lanterna do celular, só pra ter certeza de que não tinha moto nenhuma ali. Como a casa não era muito grande, não tinha como alguém esconder uma moto ali, já que o portão era de grade, a gente teria visto. Eles relataram que eles sentiram uma coisa super estranha ao chegar perto, mas viram que não tinha nada e voltaram para casa da minha mãe. Conversando com uma vizinha, daquelas bem fofoqueiras da rua, que sabem todos os assuntos, ela disse que não parava morador naquela casa desde que a dona tinha morrido. Uma senhora que bateu o seu Fusca na avenida de cima, e essa avenida é muito movimentada. Atualmente o Fusca não está mais naquela casa, porém ainda existem relatos de que os moradores não conseguem simplesmente ficar na casa nem por 3 meses e vão rompendo os contratos de aluguel. Eu imagino que a dona do Fusca e dessa casa ainda continua lá protegendo o seu bem. Acredito que aquela bola de fogo possa ser ela. Eu sou evangélico e realmente fiquei impressionado com o que eu vi. Não só eu, mas lembrem-se, a minha mãe e a minha prima. Em anexo eu estou enviando umas fotos que eu peguei no Google Maps para mostrar como é a calçada desta casa. Ela continua exatamente dessa forma, só que um pouco mais destruída por causa do abandono. Eu enviei também uma foto onde a bola verde é onde nós estávamos com o carro quando vimos a bola de fogo entrando na casa. Ó, gente, vou tentar aumentar aqui as fotos. Deixa eu só dar uma aumentadinha aqui também,
pra vocês verem. Como ele falou, essa é a calçada, ó. Vocês estão vendo que ela é super esburacada, ó. Ela não tem cimento mesmo, né? Como ele falou no relato. Não tinha como uma moto fazer uma coisa super reta aqui na frente dessa casa, não, ó. E tem sinais bastante evidentes aqui de abandono, né? Tem uns lixinhos largados aqui, né? A calçada quebradinha. E olha só como que é a calçada, gente. É bem irregular, ó. Eles estavam de frente pra casa, então eles estavam vendo essa bola entrando dentro da casa. Se fosse uma moto, seria uma moto de costa, né? A moto tá entrando, eles estariam vendo a luz vermelha que tem do freio da moto. Se fosse a moto, não ia andar reto, né, Ju? Ela ia estar, tipo, toda tremer por causa do chão esburacado. É alta, a calçada é bem alta. Exatamente. Né? Você ia ver balançar bastante, né? E ele viu, e eles, né? Isso é interessante. De novo, como a Ju falou, eles viram e eles depois foram até perto pra ver, né? A bola entrou retinho e só sumiu pela casa, né? Exatamente, nesse mapinha aqui que ele mostrou, ó, esse lugar é onde eles estavam virando com o carro quando eles viram a tal da bola, que é esse lugar aqui na frente dessa casa aqui, ó. Muito interessante. Não tem como explicar. Eu não sei explicar isso, não. Não sei o que é essa. Porque ele falou que era do tamanho de uma televisão de 50. Televisão de 50 polegadas é grande, bicho. Não é qualquer bolinha de fogo, não. E não foi impressão, não foi visão periférica, né, Ju? Não, assim, não foi também do tipo, viu um espírito, viu um fantasma, viu, sabe, alguma coisa assim que às vezes pode ser emocionalmente mais relacionado a gente. Não, né? Eles estavam só passando e viram uma coisa estranha ali, né? Existe uma crença ufológica, né, nas sondas, né? Que o pessoal fala, tipo assim, tem o disco voador e tal, o pessoal liga alguma coisa grande e tal, mas existem de fato relatos de que você tem sondas menorzinhas. Saca o filme da garota que grita? O Guerra dos Mundos. Tem uma hora que eles estão no porão, aí entra uma sonda, é naquele naipe ali, sacou? Tem gente que crê e que já viu, inclusive, né? Com, tipo assim, de entrar na casa e ficar andando pela casa, como se estivesse ou escaneando, ou vasculhando, ou vendo, né? A gente já teve um relato aqui também, mas foi uma orbe, foi pequenininho, né? Foi uma luz acesa e andou pela casa, a pessoa até mandou um vídeo pra gente. Mas também, como a gente falou, esse é estranho porque, tipo assim, eles viram mais ou menos pequeno porque eles estavam longe, mas ele relatou, parece o tamanho de uma TV grande, né? Bem grande, assim, muito estranho. É esse lance mesmo que a Ira falou, né? O que a gente tem de relato, e também uma vez não aconteceu no Insta, mandaram foto pra gente, era coisa bem pequenininha. Não era grande, tipo, desse tamanho, sabe? E não ficou tanto tempo assim, porque pelo que ele fala, né, e onde eles estavam, isso foi se movendo lentamente pra ele. Não fez questão de se esconder, né? Tipo assim, ai, caralho, tô aqui fazendo um negócio aqui, sondas de ET, por exemplo. Tô fazendo um reconhecimento aqui, alguém me viu, ninguém me viu, fui embora. Não, o negócio tava cagando, tipo, estou entrando aqui na casa e beijo, vocês me viram. Isso que eu achei esquisito, né? Geralmente essas orbes fantasmas que a galera chama na investigação sobrenatural, que aparecem em vídeos principalmente, são pequenas esferas, tamanho de bolinhas de gude, que aparecem no geral em vídeo. Não dá nem pra ver a olho nu. Você só vê como se fosse um efeito de vídeo, claramente uma orbe flutuando, mas elas são pequenas. Grandes assim, parece mais aquelas histórias de Foo Fighters, Segunda Guerra Mundial, sondas alienígenas, né? É uma percepção interessante. As espirituais, no geral, quando eu vejo relatos assim, são pequetuchas, são pequenininhas, não grandes. Mas agora eu fiquei com mais medo mesmo, pensando que poderia ser uma sonda assim. Não só essa orbe, entendeu? Agora eu fiquei pensando, nossa, será que a orbe e a sonda evoluiu e agora ela é maior? Igual a gente tem drones, coisa que alguns anos atrás a gente não imaginava teria também, né? Então já pensou se os ETs também, né, estão com as suas orbes evoluídas? Imagina, se essa casa, sei lá, os ET, os espíritos, o demônio, alguma coisa do tipo, enterrou alguma coisa, escondeu algo embaixo da casa, e toda vez que alguém mora ali, quando essa energia vai lá buscar, beber daquela fonte que ele deixou ali escondida, as pessoas atrapalham. Então ele tem que tirar as pessoas dali, porque estão incomodando a entidade que está visitando a casa. Por isso que a casa é fantasma, por isso que a casa é abandonada, porque ninguém consegue ali. Então, de vez em quando, se ficar olhando muito a casa, né, botasse a câmera pra dentro dela, provavelmente ia ver luzes dentro da casa, ia ver brilhos, talvez flashes, né? Mas agora que está abandonada, talvez ninguém enxergue mais com essa frequência. Mas interessante. Por quê? Por que na casa abandonada, no meio de tantas outras ali?
Então, o que eu ia falar é que, tipo assim, saindo um pouco da hipótese alienígena, que tem gente que não acredita e tal, existem fenômenos espirituais, né? Inclusive, até visagens muito comuns no folclore brasileiro, né? Fogo de São Telmo, né? Você tem essa coisa, a Mãe Douro, né? Que fala sobre de encontrar tesouros, né? Muitas vezes e tal. A gente não pode descartar também isso aí não, né? Pode ser uma assombração. Foi o que vocês viram, né? Mas difícil dizer, né? Sem mais evidências e tal. Mas muito interessante mesmo. Não descarto que aconteceu mesmo. O Arthur aqui tá falando que pode ser uma sonda do Elon Musk hoje em dia. Pode ser pior ainda. Nossa, que medo. Nossa, prefiro o ET. Eu também prefiro ET. Eu não sei quanto a vocês. Eu prefiro Boitatá, eu prefiro qualquer coisa, menos o Elon Musk. Esses empresários bilionários americanos estão querendo bloquear o sol e botar foguete na puta que pariu. Esse pessoal tá sem limite. Esse pessoal aí tá sem limite. Nunca tiveram e ultimamente não tem menos ainda. Então, cuidado. Nossa, Ju, eu sou tão fã de Boitatá, que se eu vejo a Boitatá, eu vou sair correndo pra tirar uma foto com ela. Tirar uma selfie, miga. Dá pra cobrar não te queimar. O Boitatá, assim, eu não sei como é que é o redor, né, da onde ele mora, né, porque pode ser, por exemplo, lá tem bastante casa, mas é uma área que tem mais mata, tal, não é tão habitado, porque se for assim, ele não falou pra gente, porque se for assim, pode ser o Boitatá mesmo. Eu não sei se hoje o Boitatá anda no meio da cidade, eu acho que não. Mas se for uma área que tem, tipo, uns terrenos maiores... Interior, assim, né? Rural, que vai ficando, né? Tipo assim, a sua rua às vezes é de asfalto, mas a próxima já é de terra e dali já tem árvores, mato, já era. Não, é igual onça. Tá perdendo terreno e invade a cidade, é isso aí. Mas fica de olho, não. Não fica de olho, porque Boitatá chupa o olho dos outros, hein? Cuidado. Então, encerramos aqui as histórias. Ira, aproveita para dar o recadinho agora. A Ju já deixou o recadinho, eu vou completar o recadinho aqui. Vou convidar todo mundo para que tá aqui ouvindo Aconteceu Comigo. Toda quarta-feira, a partir das 22 horas, Juju e eu estamos lá no Instagram, na nossa live do Aconteceu no Insta. E o que é? São histórias de mistério também que acontecem com os ouvintes, com os nossos espectadores, mas que às vezes são curtinhas, é no dia a dia, é uma história que dá pra gente fazer uma live rapidinho e bater um papo ali. Mas não quer dizer que não sejam tão assustadoras, gente. Ontem nós lemos 3 histórias maravilhosas, mas uma delas, uma pessoa viu um prédio todo em detalhes e depois ele sumiu. Só fica a dica aí pra vocês. Isso aí é no meu segundo livro, Martelo das Feiticeiras. Aí fica a dica aí. Olha lá, ataque de oportunidade. Olha aí, merchandise. Muito bom, gente, muito bom. Então aqui nos juntamos novamente para encerrar mais uma transmissão do Aconteceu Comigo. Mande suas histórias e gostaria de lembrá-los que não olhem para trás. Prima, jantamos e me lembro que na TV estava dando o show da Madonna. Isso é estranho e meus olhos se encheram de lágrima agora, por opressão. Não entendi o que você tá querendo dizer aqui, ouvinte. Depois da janta, elas ficaram... Ele falou da Madonna e os olhos encheram de lágrimas. É isso? Ele ficou emocionado? Também não entendi. Não. Não. Isso não é opressão, isso é emoção. Não, sim, mas o parênteses, eu acho, é na linha do tempo de agora. Então, tipo assim, enquanto ele escrevia isso, já começou a se encher os olhos de lágrima. Ah, entendi. Sacou? Lembrando. A emoção que ele teve vendo a Madonna pode ser aquela emoção que aperta a calça, né? A calça às vezes fica meio apertada. Que isso, Juliana? Ju. Não sei. O relato chama Na Cama com o Capeta. Tinha o espetáculo Na Cama com Madonna, cara. Achei sensacional a referência, Ju. Excelente. Eu peguei. Vai me enterrar na areia? Não, vou atolar. Vai me enterrar na areia? Não, vou atolar. Tô ficando atoladinha. Deixa a mulher ler, Rafael, que eu preciso ver BBB. Porra. Lá vem ele com o assunto de chupar de novo. É isso aí. Mas é isso aí, bicho. Esse episódio está complicado.
Tá uma chupação doida.